Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar sobre o nosso comportamento diante das graças que Deus nos entrega na nossa vida. Vou dar um exemplo para que possa compreender mais facilmente. Um exemplo é a nossa família. É uma dádiva de Deus na qual nós devemos pegar, abraçar a causa e ter todos os cuidados necessários. Os cuidados que nós temos que ter com a família são muito simples. Geralmente é direcionado à educação dos filhos, é direcionado ao trabalho para poder sustentar a casa e oferecer e prover à família o sustento. Basicamente é isso. Porém, a gente tem uma vida espiritual, uma vida social, uma vida profissional que tem que ser devidamente administrada para que a família possa ser direcionada de forma correta aos caminhos de Deus. Então, a vida social da nossa família tem que ser reflexo daquilo que Cristo foi. E para isso, nós temos que preparar os nossos filhos, preparar todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar para poderem viver exatamente aquilo que Cristo viveu. Então, se um filho decide sair para a rua para poder às vezes buscar um simples pão na padaria, ele tem que se comportar nesse trajeto de comprar o pão e voltar para casa como um reflexo de Cristo. E para isso, o pai e a mãe devem ensinar os filhos como se deve comportar, desde o momento que sai de casa, tentando respeitar as regras do mundo, que é andando sobre a calçada, caminhando de forma correta, olhando o trânsito para ver se não irá vir veículos. Os pais têm que ter a consciência que o filho tem que ter já maturidade para fazer isso. Não pode mandar uma criança que não tem responsabilidades, não tem aprendizado, não tem como saber caminhar sozinhas na rua. Tem que ensinar a criança através do exemplo, levar uma ou duas vezes para mostrar como é feito, mostrar honestidade através do dinheiro, às vezes na hora de receber o troco, conferir para ver se não está passando e nem está faltando, saber pedir com educação ao outro a diferença se estiver faltando o troco, não tratar as pessoas com falta de educação no atendimento, saber dar um bom dia e assim por diante. É isso que uma família deve ensinar aos filhos e aos pais. Os pais têm muito a aprender com os filhos, assim como os filhos têm que aprender com os pais. E a nossa primeira leitura de hoje vem nos mostrar exatamente isso. Os pais têm como responsabilidade preparar os filhos para os caminhos de Deus, porque eles são os pastores e os adultos que mostram para os filhos a forma correta de se viver. As crianças têm que ouvir as palavras do pai, porque eles são os exemplos, são os que mostram qual a forma correta de viver. Esse é um exemplo da nossa família, porém, nós podemos mostrar isso na vida profissional, dentro do nosso trabalho. Nós podemos mostrar isso dentro da nossa igreja, através dos padres, dos pastores, às vezes até mesmo dentro de um grupo, um exemplo, um grupo de música da nossa igreja. Sempre haverá ali um líder que deve apacentar os músicos de forma a sempre buscarem a viver a palavra de Deus, a compreenderem o valor da palavra de Deus, a compreenderem que estão a serviço de Deus na música para poderem oferecer à comunidade algo mais prazeroso de se ouvir. Então, estarão se estudando, se preparando, buscando sempre se aperfeiçoar para oferecer ao público algo que faça com que os atraia a se aproximar de Deus. É claro que a música é um exemplo da aproximação de Deus através da musicalidade, mas é claro que o cristão, mesmo na área musical, ele tem que atrair Deus exatamente por aquilo que Cristo nos convida a servir, que é os mandamentos de Deus. Na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida social, qualquer lugar que nós possamos estar, que seja focado em praticar os mandamentos de Deus. Então, se você é líder em alguma coisa, procure ensinar as pessoas e apacentar as pessoas como ovelhas de forma como Cristo fazia.
Você pode ser, às vezes, menor de idade, mas pode ser um líder na sua casa. Às vezes você é o irmão mais velho e é o líder dos seus irmãos e pode muito bem prepará-los e educá-los de forma a servir a Deus. No seu trabalho, às vezes você não é o chefe da empresa, mas é a pessoa mais capacitada a poder direcionar, a liderar as pessoas. Então assuma a presença de Deus na sua vida para poder apacentar essas pessoas de forma a viverem a paz do Senhor. Quantas vezes a gente trabalha no ambiente de trabalho da gente que há sempre conflitos, brigas, e quando aparece alguém que é abençoado por Deus, vem e consegue apaziguar tudo aquilo, buscar levando a palavra de Deus, assim acalmando o ânimo das pessoas, fazendo com que elas sejam pessoas do bem. A gente se depara com isso a todo momento. Essas pessoas reconhecem que são líderes e que elas têm uma responsabilidade com a palavra de Deus. Então você tem as suas responsabilidades. Se você tem às vezes um grupo no WhatsApp, você é líder de alguma coisa. Então saiba liderar usando a palavra de Deus, saiba liderar mostrando o valor de Deus na vida das pessoas. O exemplo que dei do WhatsApp é um bom exemplo para a gente poder perceber o quanto às vezes a luta do homem contra o óbvio. A gente às vezes tem que ficar defendendo o valor à vida. Quantas vezes as pessoas ficam brigando em favor de coisas que não são voltadas ao amor de Deus, são voltadas à violência, ao crime, às coisas ruins, e a gente tem que chegar ali e sempre buscar praticar o amor de Deus, dar o valor à vida, dar o respeito das diferenças sociais. É claro que um cristão não irá ficar entrando em grupos de WhatsApp para ficar provocando os outros, brigando, causando polêmicas, mas sim tentando apacentar as ovelhas do Senhor de forma a mostrar a verdade, mas sem provocar, sem causar maldade, sem ofender as pessoas. No mais, vamos passar agora para a reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial nos traz o seguinte refrão: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. A gente sabe que quando a gente entrega nas mãos de Deus a nossa condução, a gente sempre vai praticar o bem. E a gente praticando o bem, a gente viverá em paz. E vivendo em paz, a gente não terá muito o que reclamar. Então, Deus terá nos dado todas as oportunidades de viver bem e nos conduzir a todos os caminhos que nos levam à paz, exatamente porque Deus é amor. O amor de Deus nos conduz a ficarmos bens uns com outros e assim conquistar qualquer coisa que nós quisermos. O problema é que muitos de nós somos muito materialistas. A nossa preocupação geralmente é em estar recebendo bens materiais. As pessoas geralmente dão valor às questões de materiais. Vou dar um exemplo. A pessoa está fazendo aniversário. Uma pessoa vem, dá um abraço e deseja saúde, força, sabedoria e tudo mais. Aí vem uma outra pessoa e dá de presente um carro 0 km para a pessoa. Qual você daria mais valor? Geralmente, naturalmente, de certa forma, por causa da condição carnal que nós temos de desejar as coisas materiais, nós daríamos muito mais valor ao presente, que é o carro que nós estaríamos ganhando, do que às vezes um sincero abraço de alguém que nos ama de verdade. Então, nós temos essa mania de dar mais valor às coisas materiais do que dar valor às coisas espirituais. Por isso, muito cuidado, porque às vezes as pessoas estão tentando comprar a nossa felicidade com coisas materiais. E às vezes a felicidade que a pessoa tenta comprar de nós é algo que vai nos causar a infelicidade. Tem pessoas que tentam nos conquistar dando presentes caríssimos para que nós possamos às vezes nos relacionar com elas. Tanto relações às vezes políticas, relações amorosas, relações sociais, sejam quais forem. Elas às vezes acontecem exatamente para poder te comprar.
porque sabem que nós temos os nossos desejos carnais e que nós podemos ser comprados pelo dinheiro. Mas com Deus não funciona assim. Você não consegue comprar a sua salvação com dinheiro, mas sim respeitando os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só assim que nós podemos alcançar a nossa salvação. Jamais com dinheiro ou com coisas materiais. Você achar que dar ao outro um presente caríssimo vai te dar a salvação? Não vai. Se você tem que dar algum presente para alguém, às vezes é melhor que faça em oculto, porque a palavra nos diz exatamente isso. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, ajude as pessoas com coisas materiais no teu silêncio, mas mostre às pessoas que você as ama, porque as pessoas são carentes disso. Elas precisam saber que são amadas. Precisam de um abraço, precisam de um bom dia, precisam de ter pessoas as apoiando, pelo menos nas coisas certas. Nas coisas erradas, aconselhe. É isso que as pessoas precisam para poder alcançar o reino dos céus. Vamos passar agora para o nosso evangelho de hoje. Nosso evangelho de hoje vem nos mostrar as condições nas quais nós iremos passar para alcançar a vida eterna. Nós temos que compreender que existem pessoas que já nascem em famílias que são direcionadas à prática do bem, e existem pessoas que nascem em famílias direcionadas à prática do mal. Porém, cada um vai fazer as suas escolhas, ainda que em ambientes diferentes. Tem pessoas que vivem em famílias praticamente pecaminosas, que vivem o pecado e partem para o caminho de Deus, servindo a Deus, mesmo vivendo em uma família difícil e complicada. E existem pessoas que nascem em famílias religiosas, dentro do âmbito religioso, mas trilham para os caminhos do pecado. Cada um com a sua escolha, com a sua pessoalidade, e Deus respeita isso. Deus não vai contra nenhuma das escolhas que o homem faz, mas Ele espera e deseja que cada um faça a escolha dos teus caminhos, que é a prática do bem. Porém, Ele respeita também quem escolhe os caminhos do mal. Porém, na hora de ir para o reino dos céus, somente irão aqueles que estavam com Ele, que caminharam com Ele. E aqueles que não caminharam com Ele, acontecerá como o joio e o trigo. O joio será arrancado e jogado no fogo do inferno, ou seja, será separado do reino dos céus, não fará parte dos caminhos de Deus. Compreendendo isso, aquelas pessoas que começam a servir a Deus desde o início, indo a igrejas, praticando os bens, fazendo tudo certinho, como a gente conhece muito bem, receberão sim a salvação de Deus. E aqueles que estão vivendo no caminho do pecado, que não servem a Deus, há chances para eles, porém, se não mudarem o seu comportamento, ainda que seja no último dia, não receberá a salvação. Então, o ser humano, às vezes, ele tem esse problema em relação a ficar olhando a vida do outro, porque muitas vezes as pessoas são pecadoras, vivem fazendo coisas erradas, porém chegam num dado momento da vida, passam a tomar maturidade e mudam sua trajetória, decidindo assim servir a Deus e cumprir com seus mandamentos. Um exemplo a gente pode ter muito bem é Paulo. Paulo foi o 13º discípulo de Cristo. Ele matava os discípulos de Jesus, matava aqueles homens que eram cristãos, e num dado momento, ele, recebendo de Jesus uma manifestação, ele mudou de lado. Simplesmente mudou de lado e disse que servia a Jesus. Com toda certeza, nós sabemos muito bem que haviam pessoas que apontavam o dedo e diziam que ele era um hipócrita, porque matava cristãos e agora estava do outro lado. Então, a nossa vida é baseada mais ou menos nisso. Nós conhecemos pessoas que eram pecadoras e quando elas sofrem essa conversão, muitas vezes nós não aceitamos essa conversão. Nós começamos a apontar o dedo para o outro e dizer que não mudou nada, que aquilo está sendo encenação, que é tudo mentira. E não nos cabe julgar. A verdade é que Deus conhece o coração de cada pessoa. E a gente sabe que as pessoas, mesmo convertidas, elas estão sujeitas a pecar novamente.
E mesmo aqueles que trilham os caminhos de Deus a vida toda buscando a santificação, caem em pecado da mesma forma. A questão toda é nós compreendermos exatamente isso, que as pessoas mudam com o tempo e que os pecados é uma sujeição para todas as pessoas, sejam elas do bem ou sejam elas do mal. E a mesma coisa inversa, o bem é uma sujeição para aquele que é mal como para aquele que é bem. Quantas pessoas praticam tanto bem na sua vida e na hora de que aparece mais uma coisa para fazer, vão lá e fazem sem reclamar nada. E quantas pessoas que só fazem o mal, chegam um dado momento, decidem fazer o bem. É isso que nós temos que compreender e respeitar as diferenças das pessoas. Compreender que há sim a possibilidade das pessoas se converterem e que a gente não tem que ficar apontando os dedos ou ficar julgando as pessoas. Deixe isso para Deus. É Deus quem decide. É Ele que julgará no último dia. Então, mude o seu comportamento se você tem esse hábito de ficar olhando para a vida dos outros. Se você está preocupado com a vida do seu vizinho, se você está preocupado com o seu colega de trabalho, se você está preocupado com quem senta no banco da igreja ao seu lado, esqueça aquela pessoa, não se preocupe se ela está de saia curta, se está de chapéu, boné, não se preocupe com isso. Se puder, oriente a pessoa de forma mais educada possível, porque ela tem direito de fazer as suas próprias escolhas. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não receberá salvação. Muitas vezes a gente julga as pessoas erradas e elas às vezes têm um coração muito mais honesto e muito mais bonito do que o nosso. Só porque a pessoa às vezes está no pecado, nós julgamos elas de forma errada, porém, elas às vezes estão muito mais próximas da salvação do que nós. Quantas pessoas fazem isso? Às vezes apontam o dedo para a roupa do outro, porém quando a gente vai olhar para o coração da pessoa, é uma pessoa soberba, gananciosa, que se acha maior, melhor. Pecado é tudo igual, mas a gente sabe muito bem que aquele que é soberbo e se acha maior que todas as pessoas, é uma condição difícil de lidar. Às vezes é mais fácil lidar com a pessoa que usa uma roupa curta para você conversar e instruí-la e mostrá-la que às vezes é melhor se vestir com roupas mais adequadas do que com uma pessoa soberba. Então compreenda isso. A nossa palavra vem exatamente nos ensinar isso, a colocarmos os nossos corações sempre posicionados nas leis de Deus, a obedecermos os seus mandamentos e amá-los sobre todas as coisas. Nós iremos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de ontem, hoje nós temos aqui, são 13 horas e 32 minutos, nós estamos com o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou: boa tarde, missionário, Jesus me perdoe pelo que eu falei, nunca fui de desejar mal nenhum. Não sei o que se passou pela minha cabeça, te dou uma explicação. Quando morria um animal em minha casa, eu não queria que fosse jogar no mato. Então eu mandava cavar uma cova no final do sítio. Ele era enterrado para não ficar jogado no além. Certa vez, eu com Pedro no caminhão, eu vi um cachorro morto no sol. Mandei ele pegar o carro e parar o carro e pegamos e botamos embaixo de um pé de ipê para ele não ficar no meio do sol. Eu sou humana, não sei por que falei isso, me senti uma hipócrita, uma imbecil, me sinto das piores pecadores porque nunca pensei que saísse isso da minha memória. Eu sou contra até a cremação. Meu Deus, que espírito mau saia da minha mente. Estou envergonhada com isso. Meu Deus, já vi que estou ficando louca. Desejar o mal para o meu próximo, meu irmão. Ainda mais um ser que merece ainda mais respeito. Vou parar de passar mensagem.
Continue assistindo os vídeos. Estou digitando e chorando. Como foi que eu fiz isso? Estou preferindo morrer do que ter dito isso. Senhor, dê-me o castigo que eu merecer. Não tenho que reclamar. Doreci, com todo respeito, não precisa criar uma tempestade num copo d'água por causa de uma mensagem. A gente sabe muito bem que todos nós temos no nosso coração esses sentimentos ruins. Não é só você, eu tenho os sentimentos ruins no meu coração, os nossos amigos, os nossos irmãos, todos têm. Então não é vergonha nenhuma você ter esses sentimentos no seu coração. Eu também passo às vezes por situações nas quais eu desejo o mal do meu irmão. Porém, é claro que você está fazendo corretamente, que é se arrependendo disso. Agora, você também não precisa de parar de fazer seus comentários por essa questão. Tanto que seus comentários sempre são muito bons, muito educativos, faz a gente ter uma reflexão maior sobre a palavra de Deus. Então, você, de certa forma, agiu como um ser humano pecador. A gente faz isso o tempo todo. Então, não se martirize por isso, não precisa de sofrer por isso, porque o que Deus espera de nós é a paz interior. Errou? Pede perdão e barco para frente. A gente não tem que ficar chorando e lamentando águas passadas. O momento de sofrer, que seja só o momento atual. Agora fez errado, peça perdão e toque o barco para frente. Não precisa de ter vergonha por isso, porque todos nós, sem exceções, somos pecadores. Não há vergonha nenhuma nas palavras que você disse. Compreendo a sua explicação aqui, li tudo certinho, compreendi, mas não precisa se martirizar por isso. Saiba que eu, como ser humano, se tivesse de parar de fazer meus vídeos, eu já teria parado há muito tempo por causa de julgamento das pessoas, porque às vezes cometo os meus erros. Quantas vezes publiquei vídeos errados aqui e às vezes a liturgia era de um dia e publicava de outra, e nem por isso eu parei de publicar meus vídeos, parei de dar continuidade na palavra de Deus. Errei sim, bola para frente, hoje eu errei, vou tentar fazer o máximo para não errar amanhã. E se errar, saiba que sou um pecador, estou sujeito a isso. Então não se martirize, saiba que está tudo bem, está tranquilo, não se preocupe. Não pare de mandar comentários para os nossos vídeos, que todo mundo gosta de você aqui. A gente já tem uma grande quantidade de pessoas que te conhecem e tem um carinho muito especial por você. A Aldete Sobral nos mandou aqui: abençoada terça-feira, missionário e todos do canal. A paz esteja com todos nós. Infelizmente, precisamos do dinheiro nesta vida para que possamos cumprir com nossos compromissos na terra. Tudo ficará aqui. O que se leva são as atitudes que tivemos em relação aos nossos irmãos. A riqueza que vale a pena é o conhecimento da palavra de Deus em nossa vida, que nos preenche o coração com o Espírito Santo. Amém. Odete Sobral, em resumo, sabe as palavras. Você diz tudo aqui e com grande louvor. Que Deus abençoe você com tanta sabedoria e tanto conhecimento. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Astéria Maria nos mandou: olá, missionário Wagner, é muito bom ouvir suas reflexões. A paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus te ilumine. Hoje, meu pedido de oração é para aquela criança de 10 anos que sofreu abuso do tio. Desde os 6 anos e agora grávida. Teve o aborto, perdão que eu abaixei aqui, teve o aborto, que Deus abençoe sempre. A gente está vendo aí a polêmica que causa, né? Principalmente se tratando de estupro e aborto, são duas questões extremamente polêmicas. Hoje, a data de hoje é dia 18. Eu estava aqui num grupo de política aqui, acho que a maioria das pessoas tem o WhatsApp, tem grupos aí. Eu estava num grupo de política e as pessoas estavam criticando um momento que um grupo religioso lá decidiu fazer uma oração a Deus
em intercessão a essa garota, porque ela tinha sido estuprada por causa do aborto e tudo mais. E geralmente quando a gente ora a Deus, a gente faz esse tipo de oração para que Deus possa interceder, possa olhar, possa resolver o problema, porque nós não temos capacidade para isso. É uma situação extremamente difícil, porque, primeiro, houve violência contra um ser humano. Tudo aquilo que você força o outro a fazer é pecado. Então, se você forçar alguém a comer, às vezes, uma comida que ele não quer, é pecado, porque você está obrigando as pessoas a serem aquilo que elas não querem. Então, se você obriga alguém a manter uma relação, como aconteceu com essa garota, é pecado. Só que é um pecado tão extremo porque machuca a carne. E quando nos fere a carne, nós ficamos traumatizados com isso. E o trauma, às vezes, pode nos afastar da presença de Deus, porque nos causa medo, nos tira a paz, nos traz terror, nos traz só sentimentos praticamente muito ruins para voltarmos a nos conectar com Deus. Então o que as pessoas estavam fazendo lá era orando a Deus e pedindo a Deus para que pudesse olhar por essa garota. E um grupo de pessoas, políticos ali do grupo, estavam criticando exatamente isso, porque o médico, aí envolveu a questão do médico ter abortado. A gente sabe que é pecado, para o cristão é pecado o aborto, não tem discussão isso. E uma pessoa disse que estava errado as pessoas orarem a Deus por causa dessa questão. Então eu perguntei no grupo, questionei, que eu não havia compreendido o que havia de errado. E uma das pessoas disseram que estava errado porque as pessoas estavam orando a Deus pedindo por uma vida que foi fruto do pecado. Eu fiquei sem compreender porque a minha crença, aquilo que eu sirvo, ao nosso Deus que eu sirvo, a gente sempre vai lutar por uma vida, sempre vai buscar em favor da vida. Ainda que o médico tenha feito aborto e tudo mais, o cristão sempre vai lutar em favor da vida. Jamais de retirar uma vida, ainda que tenha sido fruto de um pecado. Sempre servindo a vida. Ainda que haja as diferenças e haja leis dos homens para poder ir contra aquilo que Deus nos pede para viver. Porém, o meu ponto de vista é sempre a favor da vida, jamais de matar alguém. Mas a gente sabe dos traumas que a pessoa tem, por isso é um tema tão polêmico que a gente procura evitar, não se envolver muito, porque há sempre discussões. Mas a palavra de Deus é sempre a favor da vida, não esqueçam disso. E nós temos um comentário aqui da Márcia Souza, que nos mandou: boa noite, missionário. Eu trabalho com epidemia. Se adquirir a doença transmissível, tem que ter responsabilidade e seus limites. Pense no outro. Pode até ser processado. Eu amo Deus, eu precurso se eu ser obediente aos mandamentos. Certíssimo, Márcia Souza. A gente tem que ser a favor da vida, sempre a favor da vida. Então, procure evitar, procure esses processos que nós conhecemos muito bem em relação à Covid-19. Obedecer e fazer o isolamento possível. Se não pode, que possa se prevenir usando a máscara e mantendo o distanciamento necessário. No mais, esses foram os comentários aí do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.